Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 168 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita por Padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no final do capítulo que narra a vida do nosso santo entre 1727 e 1728. Nós estamos aqui no item novamente em Roma. Fizemos essa digressão enquanto o navio iniciava a viagem para Roma. Eles agora já no termo da jornada. Após 2 meses de ausência, estão novamente no hospital São Galicano. Parece que a viagem não foi muito boa. Sabemos com efeito que logo ao chegar em Roma, Paulo e João Batista caíram enfermos de febre terçã, e o estado do nosso santo se agravou de tal forma que por 18 dias não pôde celebrar, continuando acamado durante todo o inverno. Aqui tem uma nota que diz o seguinte: de uma carta à Marquesa del Pozo consta que, em 31 de outubro de 1727, Paulo se encontra novamente em Roma. Carta 1, 39. A doença, que por 18 dias lhe impediu de celebrar a Santa Missa, carta 1, 78, acometeu após o regresso de Castellazzo. Então, depois que ele voltou da recuperação da doença, ele teve acamado, né? A prova está concluída. Os apóstolos estão formados na caridade, na paciência e na humildade. Sou a hora de fixá-los no verdadeiro caminho de sua predestinação, descortinando-se diante deles a larga estrada do apostolado. Ter-se-ia de bom grado ocultado na obscuridade do hospital, porque a abnegação cristã procura a penumbra ao invés da glória, anela o silêncio mais do que a ostentação. Quais os meios de que servirá a providência para atingir os seus intentos? Paulo está por obediência e em virtude de um voto preso à cabeceira dos moribundos. Parece haver olvidado as promessas que Deus lhe fizera sobre a fundação do Instituto. Engano. Ele as tem bem presentes, mas, como o justo vive de fé, caminha às cegas por onde Deus o conduz, sabendo que ele executa as obras por veredas ocultas e misteriosas. Com efeito, de modo totalmente imprevisto, Deus transferiu os 2 irmãos de São Galicano para o Monte Argentário. Os servos de Deus adoeceram e a moléstia os foi minando paulatinamente, a ponto de reduzi-los à extrema debilidade. Desejavam conservarem-se fiéis aos compromissos assumidos, mas tiveram que ceder, porque os médicos declararam que o mal se agravaria se continuassem a respirar o ar insalubre do hospital. Tal contratempo entristeceu bastante o cardeal Corradini, mas uma inspiração do céu convenceu de que Nosso Senhor chamava os seus eleitos para propagarem a glória da cruz. E sua emerentíssima cedeu. De acordo com o cardeal Crescenzi, resolveu afastar todos os obstáculos e, ademais, auxiliá-los, na medida do possível, no cumprimento do divino beneplácito. Obteve do Santo Padre um breve, dispensando a Paulo e João Batista do voto de se consagrarem aos enfermos nos hospitais e permitindo-lhes celebrar, pelo espaço de 1 ano, até serem provisionados de um benefício a cargo do cardeal protetor.
Mandou-os, pois, chamar e, embora inconsolável pela perda que teriam os enfermos, privados da caridade, ternura e abnegação sem limites dos santos irmãos, facultou-lhes dirigirem-se para onde Deus os convidava. Durante o tempo da provação, Paulo ouvia no íntimo da alma uma voz a bradar-lhe: ao Monte Argentário, ao Monte Argentário. Enquanto o irresistível impulso o impedia de dedicar-se aos interesses da futura congregação. Diria mais tarde a venerável sacerdote, abre aspas, quando Nosso Senhor deseja algo para a sua glória, não cessa de estimular-nos até a sua realização. Eu ia ocultar-me no hospital de São Galicano, e o Senhor me fez sair dele à força de impulsos internos, fecha aspas. Tinha sempre presente a carta de Dom Cavalieri, de santa memória. O doutor prelado, ao saber do compromisso contraído com o cardeal Corradini a respeito do hospital de São Galicano, dissera-lhe claramente não serem esses os desígnios de Deus sobre eles. Eis as suas palavras, do cardeal Cavalieri, né? Tenho muita dificuldade em aprovar que continueis no novo hospital de Roma. Estou certo de que essa incumbência é diametralmente oposta à vossa vocação e ao que nos tem inspirado nosso Senhor. É necessário esperar contra toda esperança. Proprior est nostra salus quam cum credidimus. Nossa salvação está mais próxima do que julgamos. Romanos 13, 11. Abraão, pai de nossa fé, enquanto sacrificava o filho, continuava a crer que seria o pai de todos os crentes. Nosso Senhor, nos opróbrios da cruz, glorificava o Pai eterno. O Pai, naqueles vexames, desejava a glória do Filho. Permanecei firmes e inabaláveis, apesar de todas as dificuldades. Eu mesmo não sei o que escrevi. São as palavras do cardeal Cavalieri, né? Estas proféticas palavras escrevia-as o venerável bispo sem lhes compreender o misterioso sentido. Eventos futuros encarregar-se-ão de mostrar que foram inspiradas por Deus. O Senhor, por vezes, conduz a seus eleitos por caminhos aparentemente contrários aos seus desígnios. É que nas obras divinas, o que se nos afigura revés é sempre ressurreição, porque ele se compraz comumente em tirar a vida do próprio âmago da morte. Paulo, a quem o Senhor dissera, abre aspas, serás pai de numerosa família de apóstolos, fecha aspas, vai encerrar-se em obscuro hospital. Deus rompe, afinal, esse laço, pela voz do Papa, afastando o santo de São Galicano, após revesti-lo da autoridade sacerdotal, indispensável à fecundidade do apostolado, à paternidade das pessoas e à magna obra a que o destinara. E não são, porventura, necessários ao apóstolo, para ser perfeito, o altar, o púlpito e o tribunal da reconciliação? Com a permanência de Paulo no hospital de São Galicano, outros foram ainda os desígnios de Deus, ora claramente revelados. O hospital, construído pelo chefe da igreja, é obra nascente. Necessita granjear desde o início a simpatia e veneração gerais. Além da glorificação da dor, é necessária a da santidade. E quem melhor do que Paulo, cujas virtudes deixarão ali eterna memória, poderá dar-lhe esse prestígio. Ademais, terá ali início a pequena congregação dos clérigos hospitaleiros. Paulo da Cruz auxiliará a fundação. Ele lançará os fundamentos do espírito de caridade e sacrifício que deverá animar a congregação, né? E não terá sua própria congregação, nestes exemplos, eloquente lição de caridade? O passionista, compenetrado do espírito do Instituto, está sempre pronto a deixar o retiro para correr à cabeceira dos moribundos, como incessantemente recomendava o santo fundador.
abre aspas, se pelos nossos pecados, dizia ele, Deus enviasse a peste, desejaria ser o primeiro a sair da solidão, a fim de socorrer os pobres empestados. E falou-ia, com a graça de Deus, até o derradeiro alento. Fecha aspas. Na velhice, aos religiosos que lhe pediam permissão para ir ao hospital, dizia com entusiasmo: Oh, que preciosa vinha é o hospital! Quanto bem lá se faz aos enfermos! Bendito sejais! Sim, ide servir àqueles pobres. Eu também iria de muito boa vontade, não fosse surdo e de saúde muito abalada. Mas Deus não o quer, e estou contente. Fecha aspas. Paulo aspirava deixar aos filhos a preciosa herança de sua caridade e abnegação para com os pobres. Então, eis aqui a mão de Deus agindo, né? Vamos ver o que vai acontecer com Paulo e João Batista, né? Iniciaremos agora o capítulo 13, que narra a vida do nosso santo de 1728 a 1730. A caminho do Argentário. Deus manifestara a sua vontade. Quais servos sedentos em busca das fontes da água viva, Paulo e João Batista voam para o Monte Argentário, futuro berço do Instituto da Paixão. Chegados a Porto Ercole, souberam que a ermida da Anunciação estava habitada, por certo, anacoreta, que tem uma nota nos informando. Lá estava Antônio Ciafino, o conterrâneo que saíra de Gaeta. É verdade que, não longe, havia outra ermida dedicada a Santo Antão, mas então em tal estado que lhes não pareceu bastante decorosa para nela se celebrar o divino sacrifício. Não obstante, sobem ao monte, suplicando humildemente ao ermitão habitarem o santo lugar em união de caridade. A proposta foi recusada. Nem sequer lhes permitia permanecerem na montanha. Em silêncio e calma, adoravam, naquela recusa, a vontade do Altíssimo e resolveram voltar a Castellazzo. Descem ao porto de Santo Estevão, onde 3 vapores estavam para zarpar. Conseguem passagem grátis em um desses navios. Ao primeiro vento favorável, as 3 embarcações põem-se em movimento. 2, desfraldadas as velas, põem-se rapidamente em movimento, ao passo que a terceira, em que se encontram os servos de Deus, não se move, por maiores esforços que façam os marinheiros. As outras embarcações vêm a seu auxílio. Grossos cabos presos à popa esforçam-se por rebocá-la. Tudo inútil. Permanece imóvel como rocha. Admirados e estupefatos, os marinheiros temeram algum malefício ou castigo do céu. Já não sabiam o que fazer quando Paulo, que estivera em oração no camarote do proprietário da nau, vem acalmá-los, esclarecendo ser ele próprio a causa de um navio não se mover, visto como Deus queria que fixasse naquele monte sua morada. Com efeito, apenas saltam em terra, ele e seu irmão, o barco se afasta da praia, sulcando rapidamente as ondas, como os demais. Impressionante, né? Na ermida de Santo Antão. Mais uma vez, Nosso Senhor manifestara o carinho com que velava por eles. Retornam à ermida de Santo Antão, resolvidos a tudo sofrer para cumprimento da santíssima vontade de Deus. De fato, a habitação estava em ruínas. O andar térreo era dividido em 2 compartimentos, um dos quais servia de capela. No andar superior havia 2 míseros quartos, cujo teto não os defendia do vento nem da chuva. Aqui tem uma nota dizendo: mesmo em 1736, não passava de mísero casebre, que inspirava aborrecimento e horror. Isso é de uma carta de
Paulo da Cruz, né? Essa observação aqui. Longe de desanimar, retiram os escombros e começam a restauração. Ao fim de alguns dias, a capela, embora pobre, tornou-se decente. Suprindo a falta de adornos, nela resplandecia o máximo asseio. No ano precedente, 1727, falecera Dom Fúvio Salvi, grande admirador de Paulo e João Batista. Seu sucessor, Dom Cristóvão Palmieri, manifestou-lhes igual afeto, permitindo-lhes habitarem aquela ermida e lá celebrarem o santo sacrifício. O ar puro da montanha e o silêncio da floresta, a calma do espírito e do coração, restauraram-lhes rapidamente a saúde e as forças. Recomeçaram, pois, o teor de vida que já delineamos, ou seja, oração contínua, austeras penitências e o canto diurno e noturno dos divinos louvores. Alegraram-se sobremaneira os habitantes daquelas paragens ao rever os dois solitários, cujas virtudes tanto admiravam. O ermitão é que não estava satisfeito, muito embora Paulo empregasse todos os meios para atraí-lo a melhores sentimentos. Meses depois, Nosso Senhor enviou-lhes um jovem piemontês, desejoso de se lhes associar à vida penitente. O santo fundador recebeu-o como irmão leigo e, depois de avaliá-lo, revestiu-o do santo hábito, com o nome de João Maria. O recém-chegado permanecia muitas horas em oração com os sacerdotes, ajudava-lhes na missa e desempenhava os afazeres próprios de seu ofício. Desembaraçados dos cuidados temporais, puderam os padres empregar mais tempo aos estudos e à oração, preparando-se eficazmente para o ministério da palavra. Então, esses são os primeiros passos, né, do Instituto. Apostolado em Porto Ercole. Em sua primeira visita pastoral a Porto Ercole, na quaresma de 1729, Dom Palmieri conheceu melhor os santos anacoretas, cuja fama se apregoava ao longe, e resolveu empregá-los na santificação do seu rebanho. Após prévio exame de moral, concedeu-lhes jurisdição sobre as consciências. Ademais, incumbiu-os de preparar o povo de Porto Ercole para a comunhão pascal. Então, eles... direção sobre as consciências, né? Jurisdição sobre as consciências é confessar e dirigir espiritualmente, né? Agora com a permissão do bispo, né? Ambos trabalharam com extraordinário ardor na conquista daquelas pessoas. Os pescadores acorriam pressurosos a depositar aos pés, abre aspas, dos santos missionários do Monte Argentário, fecha aspas, como chamavam, o peso de suas culpas. Com a paz no coração e alegria na consciência, purificada no sangue de Jesus, retornavam para casa com firme propósito de jamais ofenderem a seu Deus. A partir daí, os servos de Deus jamais deixaram de trabalhar na vinha do Senhor. Como divino pastor, andavam sempre em busca das ovelhas desgarradas. De volta à ermida, catequizavam os pastores, carvoeiros e caçadores, todos imersos na mais completa ignorância religiosa. Amáveis e carinhosos, falavam-lhes de Deus e dos interesses da alma, convidando-os à recepção dos santos sacramentos. E tiveram a consolação de ver muitos deles orarem frequentemente na pequena igreja, ouvirem a Santa Missa e se aproximarem da mesa eucarística. Pessoas de todas as condições sociais visitavam a ermida, atraídas pela santidade dos dois solitários. Recomendavam-se as suas orações, pediam conselhos ou purificavam a consciência no tribunal da confissão.
Todos se retiravam edificados e consolados. Como alguns vinham de longe, Paulo não os despedia em jejum, mas com encantadora simplicidade oferecia-lhes, embora se tratasse de pessoas ilustres, os modestos recursos da ermida. Muitos aceitavam por devoção essas sagradas migalhas da indigência. Sagradas migalhas da indigência. Aos domingos pregavam e confessavam nas localidades vizinhas. Sábado à tarde, Paulo descia a Porto Ercole, passando a noite aos pés do tabernáculo. Rezava pelas pessoas a quem iria repartir o pão da divina palavra. Na manhã seguinte, restaurava as forças com o sangue do divino sacrifício e se punha no confessionário a purificar e consolar a quem se aproximasse. Depois do almoço, percorria as ruas da cidade, convidando o povo, para a doutrina cristã. Multidão de homens, mulheres, crianças e até soldados seguiam-no à igreja. Suas palavras eram setas a inflamar os corações no amor a Jesus crucificado. E o apóstolo ainda encontrava tempo para varrer e adornar a igreja, a escadaria e as ruas por onde iria passar o Santíssimo Sacramento. Podia dizer com o profeta: Senhor, amei o decoro de vossa casa. Salmo 25, versículo 8. Extraordinária era a eficácia desse ministério, corroborado pelo exemplo. Quantas pessoas, sentadas à sombra da morte, não se elevaram às regiões serenas da luz e da vida? Ouçamos testemunha ocular, um militar de grandes méritos. Ao ver o padre Paulo, tão pobre, tão desapegado das coisas terrenas, tão modesto no olhar, submetendo-se aos inferiores por amor de Deus, todos reconheciam nele verdadeiro servo do Altíssimo, unicamente ocupado na salvação das pessoas, sem levar em conta as fadigas e os desprezos. Recebiam alegremente de seus lábios a semente da doutrina evangélica, a qual produzia tão abundantes frutos, a ponto de a cidade de Porto Ercole causar, por suas virtudes, verdadeira admiração às tropas espanholas e alemãs. Oficiais e soldados diziam jamais haver encontrado povo mais cristão. Então esse é o veredito aqui de um militar, né, que conheceu esse apostolado, né? Fatos prodigiosos. Esse povo mereceu, por sua docilidade, prodigiosa recompensa. Os santos, ao lado de uma potência para a conquista do céu, são verdadeiros para-raios contra as calamidades da terra, como atestam inúmeros e incontáveis milagres. Obscurecera-se o céu sobre a cidade de Porto Ercole. Espessas nuvens agitavam-se confusamente no espaço. Relâmpagos e espantosos trovões pressagiavam deplorável furacão. Antevia-se a desolação dos campos assolados. Atemorizados, correm à presença de Paulo em busca do auxílio de suas orações. Anima-os o santo e, tomando a cruz, abençoa os elementos desencadeados. Cai no mesmo instante o granizo de grande quantidade, em grande quantidade. Lamentavam-se todos, julgando perdida a colheita naquele ano. Passada a tempestade, vão pressurosos examinar os campos e os vinhedos. Qual não é a surpresa e alegria daquele bom povo ao ver intactas as uvas e as demais frutas, como se houvesse caído apenas benéfica chuva.
Igual prodígio renovou o Paulo na mesma cidade, anos depois, quando lá pregou em uma missão. Em outra ocasião, percorria o servo de Deus as praias, quando se lhe apresentou um pescador, dizendo-lhe, com lágrimas nos olhos, que havia 4 meses não apanhava peixes, e para o cúmulo da desgraça, encontrava as redes sempre laceradas. As despesas com a manutenção dos empregados obrigaram-no a contrair muitas dívidas, sem saber como saldá-las. Padre Paulo, exclamava com os braços estendidos, por caridade, benzei minhas redes e o mar. O homem de Deus pôs-se de joelho, recitou as ladainhas da Santíssima Virgem e, após benzer com o crucifixo o mar e as redes, disse ao proprietário que tivesse confiança, pois Nosso Senhor viria em seu auxílio. Ao cair da tarde, cheio de fé, o homem foi lançar as redes. Apanhou tão grande quantidade de peixe que deu para reparar os prejuízos passados. Reconhecido, enviou na manhã seguinte abundantes peixes aos solitários do agentário. A partir desse dia, a pesca foi sempre abundante. Esse milagre dos peixes, né? Eu vou parar aqui a nossa leitura na página 178. Então, aqui nós vemos o milagre dos peixes, né? Que Nosso Senhor tinha feito, né? Com os pescadores da Galileia, né? Do mar da Galileia. Né? Quase 2000 anos atrás, né? Ele sendo feito, né? Por intermédio de Paulo, mas é o mesmo Nosso Senhor que faz o mesmo milagre, né? E muitos outros, né? Então, bom, essa santidade, né? Esses fatos prodigiosos que costumam acompanhar os santos de Deus, né? Só faz diferença para o povo já convertido, né? Eu acho que milagre, tomando como exemplo Nosso Senhor Jesus Cristo, dificilmente converte alguém, né? Porque se milagre convertesse alguém, todos os povos que tiveram contato com Nosso Senhor ainda vivo, né? Todas as pessoas que tiveram contato com Nosso Senhor ainda vivo teriam se convertido, né? Então, numa população cristã, mesmo que desleixada, como era aqui a população de Porto Ercole, imagino, antes da estada de São Paulo, né? Marinheiros, pescadores, enfim, tinham um rudimento da doutrina cristã, né? Eram católicos, digamos assim. Mesmo que desleixados, mesmo que não cumpridores dos deveres, né? Quando eles viam um santo, eles percebiam, né? Que era santo e aí vendo os milagres desse santo, obviamente isso faz um grande efeito, né? Mas a gente vê hoje, nós comentamos em encontros aqui passados, talvez uns 2, 3 dias atrás, dos milagres que existem permanentes, né?
que Nosso Senhor deixou permanentemente em solo europeu, né? Que acontecem até hoje, né? E que não converte ninguém, né? Não é que as pessoas não saibam, elas sabem. Elas simplesmente não ligam para eles, né? Ontem foi dia de Santa Rita de Cássia, né? Santa Rita de Cássia tem um corpo incorrupto, né? Desde o século XIV, né? Enfim, tá lá. O pessoal pode visitar, né? E corpos incorruptos abundam, né? Eu quero crer que não sei se essa informação é correta, mas eu imagino que o corpo incorrupto mais antigo é de Santa Rita de Cássia. De todos os corpos incorruptos que existem na Europa. Se eu não estou enganado, talvez esteja fazendo injustiça aí a algum corpo incorrupto. Mas eu acho que é Santa Rita. E tem vários lá, né? Tem, por exemplo, uma, uma, uma hóstia que sangra, está em Lanciano, desde o século, se não me engano, 8, né? Então, são quantos? 13 séculos que ela está sangrando, né? E vocês podem lembrar de várias outras, né? O sangue de São Januário, que se liquefaz, né? Todo ano, e por aí vai. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo assim, né? A Europa abandonou a fé, né? Podemos dizer praticamente, quase completamente, né? Enfim, liderado pela filha primogênita da igreja, né? Então é muito bonito a gente ler essa história, a história dos milagres, né? E para nós isso enternece o coração, né? Aquece o nosso coração. E obviamente, milagre é uma das coisas que a igreja leva em conta para o processo de canonização, né? E isso então é muito importante para a igreja, né? E, portanto, e a igreja tomava muitos cuidados, né? Antigamente para atestar, né? Esses milagres. Hoje não toma mais, infelizmente. Mas era considerado uma coisa muito importante, né? E a igreja tem grandes taumaturgos, né? Que no processo de canonização tem relatados centenas de milagres, né? E como, por exemplo, a gente sabe de São Francisco Xavier, né? Cujo processo de canonização é possível acessar, né? E muitos outros, né? Mas o milagre, ele é uma assinatura mesmo de Deus, né? No santo, né? É uma espécie de carimbo, né? Mas, do ponto de vista externo, eu acho que é pouco eficaz, né? Em termos de conversão, né? Mas, de qualquer forma, nós vemos os nossos santos, né? O nosso biógrafo, ele não esconde, e ele falou que não ia esconder nenhum desses prodígios, né? Que o nosso santo faz, né? Fazia. E aí estão mais alguns relatados aí, né? E, e é uma beleza a gente ver isso, né? Como disse, aquece o nosso coração, né? Mas eu queria ouvir agora
se houver observações e comentários de vocês. Professor, Sim. correndo aqui o risco de ser repetitiva, né? Mas com a leitura de hoje me fez pensar primeiro no cuidado, né, do São Paulo da Cruz e seu irmão lá com os doentes nos hospitais, né? Quanto que é importante levar a palavra de Deus aos doentes nessa hora, né? Como seria interessante se houvesse ainda padres que pudessem fazer esse tipo de coisa, né? E que a gente hoje não vê. Inclusive, eu estava, por coincidência, ontem eu ouvi uma homilia do padre Renato Leite, e ele falando que na época do Covid, ele era o único padre que entrava na área lá de isolamento dos doentes. Uhum. Ninguém tinha coragem de entrar lá. Nenhum outro padre ou pastor. E ele ainda falou que tinha um homem lá, eu esqueci agora que religião que é, pagã, né? Que ia lá fazer umas pagelanças, mas ele levava um certo conforto aos doentes internados. Então, e aí, uma segunda coisa que eu pensei foi o seguinte, a respeito de como é importante o aconselhamento, né, na hora da confissão, e como é importante uma direção espiritual. E aí a gente vê, né, nessas duas coisas, como que nós estamos deixados à própria sorte. Né? Mas, graças a Deus, ele não nos abandona mesmo. Dois livros que são bastante acessíveis, né? São Filoteia e Imitação de Cristo. Então, se a gente buscar usar ali, se a gente encarar a realidade de que pouquíssimos de nós têm acesso a uma boa direção espiritual, a gente pode utilizar desses livros, né, como nossos diretores, né? Para suprir, né? Isso. Se a gente buscar levar a sério a leitura daqueles livros, que não pode ser uma leitura, simplesmente uma leitura, né? Como se fosse uma leitura de de literatura, né? De um romance. É uma leitura espiritual, né? É diferente. Isso. O primeiro livro que o senhor leu com a gente de manhã foi A Alma de Todo Apostolado, né? E o que fala na Alma de Todo Apostolado, o centro, o ponto fulcral, vamos falar bonito assim, daquele livro é a vida interior. Então, ninguém pode se atrever a nenhum apostolado, lembrando que o nosso apostolado não precisa ser nada grandioso, ele pode ser grandioso sim dentro da nossa própria casa, dos nossos limites, que são curtinhos, né? Ele precisa de vida interior. Então, ele bate muito nesse exemplo, ele fala disso o livro inteiro, né? A vida interior e, a partir daí, o exemplo que você dá com as suas ações que derivam dessa vida interior. E para ajudar nessa vida interior, a gente pode buscar, porque Deus não nos desampara mesmo, a ajuda desses livros, né? Filoteia e Imitação de Cristo, por exemplo. Né? Nossa Senhora, isso aí já não basta. Se a gente pegar cada capítulo ali, lê um só por dia, né? Não precisa ter pressa, né? A gente vai lendo um só por dia e meditando e tentando realmente imitar
o que está sendo das nossas possibilidades e dos nossos limites, né? Limitar aquilo ali. A edição do meu Imitação de Cristo é aquela com os comentários de São Francisco de Sales. Pois é, aí você pega as duas coisas, né? É essa aqui. É a minha também. Você põe a imitação junto com São Francisco de Sales. Não precisa muita coisa, não, né? E a hora que acabar, começa de novo. Porque, não é? Porque a gente fica meio que numa espiral, né? Porque a partir do momento que você vai conhecendo, vivenciando determinadas coisas, outras passam a chamar a atenção. Então, assim, tem coisas que passam despercebidas. Quando você lê de novo, você fala, meu Deus, aqui está a resposta. Então, assim, igual São Paulo da Cruz lá, que o navio não saiu do lugar, era um sinal para ele. As palavras que estão aí no livro desse são sinais para nós, né? O que a gente deve fazer na vida? Tá aí. Tem gente que precisa do manual. Tá aí o manual, né? Então, é isso. Não, isso aí é... E tem uma coisa da Imitação de Cristo, minha experiência pessoal é o seguinte, tem capítulo, você fala assim, lê, depois volta, lê de novo, mas tem capítulo que eu fico semanas nele, lendo o mesmo capítulo todo dia. Assim, tem capítulo que me chama atenção. Eu tenho eles marcados, um deles, por exemplo, que tem a ver com a nossa leitura, né? É o capítulo 12 do livro primeiro, não, do livro segundo, que se chama Da Estrada Real da Santa Cruz. Esse capítulo, às vezes eu paro, assim, muitas semanas nele, e, enfim. Esse livro é impressionante, né? E o outro, Filoteia, né, que você falou aí, também é uma das... Assim, dos livros devocionais que já se escreveram, que alguém já escreveu, de todas as... Enfim, eu acho que Filoteia, ele é um dos mais importantes, né? Por causa da unção e enfim, da seiva, do que tem de... Assim, do que tem de verdadeira devoção, né? É uma obra-prima de um santo que não escreveu muito, né? Mas que aquilo ali é uma concentração de uma seiva sagrada que veio através de São Francisco de Sales para nós. Enfim. E você estava falando das orientações espirituais, né? Que nós não temos, mas que estão por aí, né? E que nós aprendemos com muito custo na vida, né? Nós nos deparamos com esses livros, né? A graça nos faz deparar com esses livros. Agora, a Imitação de Cristo é um livro que dizem que é o livro mais editado no mundo depois da Bíblia, né? Então, esse livro já é da tradição católica, assim, já é clássico, né? Não tem como se tornar mais clássico do que esse livro. E é um livro simples de ler, simples de entender. Não é um livro que... Talvez não seja um livro para os tomistas de escadaria de igreja, porque ele, embora contenha todas as coisas principais da doutrina,
não é um livro complicado de ler, não é um livro difícil de entender, né? E as palavras não são complicadas, os conceitos não são complicados, né? O mesmo se dá com Filoteia, né? Não é preciso você, como eu e o Márcio discutimos de vez em quando aqui, né? Não é preciso você mergulhar nas complicações da teologia ascética e mística. Isso aqui é para católico normalzinho como nós, né? Assim, e para, enfim, para regar a nossa vida, né? Permanentemente de uma água sagrada, né? De uma fonte sagrada, né? Mas concordo plenamente com você, enfim. Aliás, professor, mergulhar na teologia sagrada é para poucos, na minha opinião. Porque é um perigo enorme de esses tomistas de padaria, padaria de igreja. É um perigo, uma soberba, né? Aí a pessoa tem muito conhecimento, pouca aplicação prática das coisas que falam. Né? Não, e lembremos, né? Ninguém precisa ler Tomás de Aquino para se salvar, né? Lembremos. Certo? Útil, mas não necessário. Óbvio. Porque mesmo quando perguntaram ao Frei Tomás o que precisava fazer para se salvar, a resposta dele não foi: leia minhas obras. Não. Certo? Falou lá para as sobrinhas dele lá. E como é que eu faço para ser santo, né? Tem que querer. Primeira coisa é tem que querer. Depois crer no que está no credo, pedir no que está no Pai Nosso e aplicar a lei da caridade. Foi isso que ele respondeu. Não falou assim: leia as minhas obras. Não foi isso. Compreender um bom catecismo, né, professor? Que aí vai crer naquilo que deve crer, praticar aquilo que deve praticar, rezar, pedindo aquilo que deve ser pedido, frequência dos sacramentos, procurar as virtudes e evitar os vícios. Essencialmente é um bom catecismo estruturado, isso aí. E outra coisa, com relação a Santo Tomás de Aquino, nós lembremos, né? No final da vida, ele queria queimar toda a obra dele. Né? Porque ele achava que aquilo não valia nada. Né? Não é que não valha, não é que não possa ler, mas assim, a própria pessoa que se acha preparada para ler São Tomás de Aquino já tem um impulso inicial de uma certa visão avantajada de si mesmo, né? Vamos dizer assim. Né? Uma visão avantajada de si mesmo. Então, assim, eu acho que antes, talvez, né, ou até em substituição, os livros que você sugeriu, 2 livrinhos, né? Se você comparar esses livros com livros mesmo, são livrinhos, 2 livrinhos, que é Filoteia e Imitação de Cristo, já basta, né? As edições, professor, cada qual são pequenininhas e compactas. Eu consigo carregar um em cada bolso da calça. Não, tem impressão da Imitação de Cristo que é desse tamaninho. Eu tinha uma que eu perdi, infelizmente, que era do meu pai, era desse tamaninho. Infelizmente eu perdi. Mas assim, essa aqui é um pouco maior, porque tem comentários e tal. Não dá para um bolso. Aliás, na sua calça talvez caiba no bolso. Naquela... Na calça social, cara. Porque o meu filho tem umas calças. Meu filho tem umas calças parecidas com as suas, aquela cheia de bolso assim ao longo da perna e tal. Aí cabe, né? Mas
Mas é um livrinho leve. A edição que eu tenho da Filoteia, talvez caiba. Talvez caiba até no meu bolso, aqui. Aquela vinhozinho da É, exatamente. Eu tenho dela. É. Tem no bolso da camisa. Pois é aqui. Eu falei do bolso da camisa. Mas assim, é tão simples isso, né? Assim, você manter um hábito, né, dessa leitura espiritual, porque não é uma leitura. Por isso que a gente chama leitura espiritual. Os santos falam isso, né? Não é leitura. Não é leitura. É leitura espiritual, né? Leitura meditada, leitura vagarosa, né? Leitura. Saborear, né? Pessoal, mas falando aí em meditação, em algo que eu posso falar também, acho que eu até falei em outros, como diz o senhor, em outros encontros, mas aí quem tiver o livro da Aula de Todo Apostolado, pelo menos na minha edição, a nota de número 232, são tão poucas notas, né? Tem 232. Não, ele dá uma lição sobre formas de meditação e, segundo ele, formas alternativas de meditação para a pessoa que tiver dificuldade. São elas um número de 10 maneiras, todas explicadas de modo objetivo, mas bem detalhadas também. Quem quiser, eu fiz uma cópia emplastificada dele. Isso aí. Não, quer dizer, enfim, não é à toa que esse livro era livro de cabeceira de muitos homens santos, né? Inclusive do São Pio X, né? Esse livro do Chutar, né? Do Dom Chutar. Ele tinha na cabeceira do Papa São Pio X lá. Enfim, é isso, né? Pelo menos a gente tem, como a Ana Paula falou, né? Quer dizer, assim, Deus não nos esqueceu, né? E os meios adequados também a cada época, né, professor? Porque eu também, tanto esses auxílios da literatura, também tem os santos, que são reeditados, né? Então, São Paulo e o irmão dele são praticamente dois São Cosme e Damião aí, curando as almas das pessoas, né? Caçadores de almas, mas também pescadores de almas. Né? E naquele século miserável, né? Que é o século XVIII, né? Terrível século XVIII, né? Então a gente tem que ter o olho mais focalizado, né? Nesses eventos sagrados e divinos que Deus manda, né? Ter percepção também, né? Espiritual para ver esses pequenos detalhes e delicadezas com que Deus nos fala e nos beneficia e nos manda as suas graças, né? São detalhes muito, muito, muito delicados, né? Deus é muito delicado, muito delicado. Se tratando também de detalhe, uma acréscimo também, o trabalho do tradutor me pareceu muito bom também. Escolheu muito bem as palavras, né, para poder expressar em português. Sim, não, o trabalho, já falamos disso aqui, né? Inclusive o tradutor é um padre passionista, né? Padre Vicente do Nome de Jesus. É o tradutor dessa obra aqui. Não, ela é extraordinária. Ela é extraordinária. Eu não sei de que idioma ele traduziu, mas... O que acontece muitas vezes, professor, assim, há uma tendência dos religiosos a aprenderem o idioma do fundador, porque... Para ler a obra em italiano, né? Deve ter sido. Sim, quando é espanhol, quando a congregação é francesa, eles aprendem, mesmo também porque eles têm os primeiros que são enviados para cá, geralmente são desses locais. Se é uma congregação francesa, vem os franceses primeiro. É verdade. Para se comunicarem, para estudar. Eles são enviados à França, dando um exemplo, né? Enviados à França, eles têm que... É isso mesmo. E aqui, inclusive, esse padre Giovanni Cipriani, com quem você teve um contato, né?
O nome é italiano, né? Superior provincial. Eu não sei se ele é italiano, ou descendente de italiano, mas deve ter algum laço, né? E sim, eles obviamente, eles devem ter traduzido do italiano mesmo, né? Porque é a obra original que ele escreveu, né? As cartas, por exemplo, que são em número quase que inacreditável, né? As cartas de São Paulo da Cruz. Não sei como é que ele tinha tempo para isso e recurso, né? Porque para você escrever uma carta, você precisa de papel e caneta, pelo menos, né? Ou, enfim, alguma coisa, ou lápis. O tanto de cartas que ele escreveu é impressionante. Só as cartas publicadas, que não são todas, tem 3 volumes de 800, 900 páginas. Em inglês, né? 3 volumes de 800, 900 páginas só das cartas, que não são todas, né? Que ele escreveu, né? Então, assim, que é uma outra fonte que, quem sabe, alguém não vai traduzir, né? As cartas são normalmente fontes de ensinamentos, né, maravilhosos, porque são direções espirituais, muitas delas, a maior parte delas, que ele dava a pessoas que não estavam na presença dele, né, que escrevia para ele. E imagina, né, a correspondência desse cara no século XVIII, a quantidade de carta que ele recebia em todos os lugares que ele estava, né? E a quantidade de cartas que ele enviava, né? Como é que era isso, né? Uma coisa impressionante. Mas sim, nosso São Paulo aqui lembra muito o outro, né? O outro São Paulo que nós conhecemos. O de Tarso, né? O grande apóstolo das gentes. Eu acho que estamos quase no final aqui. Engraçado. Eu acho que eu deletei aqui o negócio dos 15 minutos, mas eu vou ter que terminar aqui, senão esse mal-educado nos vai desligar aqui. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos o santo dia, fiquem com Deus. Santo final de semana, né? Hoje é sexta. E na segunda, se Deus quiser, voltaremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.